Olá, gente, estamos aqui para mais um devocional e hoje eu trouxe uma reflexão maravilhosa. Eu tenho aqui o que nós chamamos de aljava com algumas flechas e geralmente ela fica guardada e posicionada para que essas flechas sejam no tempo certo lançadas. E eu vou estar colocando aqui do meu lado e já volto a falar dessa aljava. Mas eu tenho aqui o arco, um arco de caçador do Aguinaldo. Beijo, Aguinaldo, por me emprestar esse material. Eu fiquei muito feliz de pegar isso aqui. E aqui eu tenho uma flecha que nós chamamos de flecha polida. Ela tem uma ponteira muito bacana. E a Bíblia diz que o arqueiro é Deus. O arqueiro é Deus e ele tira da aljava a sua flecha e ele estende e ele puxa. E essa aqui tem uma rodana. Ele põe no apoio certo e ele lança na direção certa. Então, muitas vezes, você não sabe o valor que tem um artefato desse. Essa era uma arma de guerra usada muito nos tempos bíblicos, do Velho Testamento. Era uma arma usada para longo alcance. Não era um punhal, uma arma branca que se usava de perto. Ela era para atingir alvos distantes. Então, todo mundo, entre aspas, daquele exército, ele era treinado para ser um arqueiro e treinado para atirar uma funda. Então, eu quero ler essa passagem da Bíblia e eu quero que você, em nome de Jesus, só preste atenção que aqui eu tenho duas rodanas e eu não puxo elas todas, eu tenho que ter uma precisão, uma distância para quando eu puxar essa rodana, ela descansa meu braço. Então eu solto, quando eu solto ela vai. Então o arqueiro ele era treinado para segurar e puxar do lado direito e do lado esquerdo. A flecha era colocada na ponta e eles soltavam. O inimigo não sabia quando aquele povo ia tirar do lado direito ou do lado esquerdo. Eles tinham habilidade para tirar dos dois lados. Então eu quero que você preste atenção nessa palavra. Eu quero ler com você aqui em 1 Crônicas, no capítulo 12, fala assim, verso 2. Ele fala: todos eles eram arqueiros habilidosos, capazes de atirar flechas com o arco ou pedras com a funda, tanto a mão esquerda quanto a direita. Então, é essa a palavra do rema, do devocional de hoje. Então, nós precisamos entender, primeira coisa, que Deus, ele nos chama. E se você crê ou não crê, aceita ou não aceita, nós estamos em guerra todos os dias da nossa vida. Então, nós temos que vigiar, nós temos que orar, remar com os joelhos dobrados e entender que Deus nos chamou para um propósito. Então, uma flecha, ela deve ser, ou intencionalmente ser confeccionada a fim de atingir o quê? Um alvo. Um alvo. Então, na tua vida e na minha vida não pode funcionar outra coisa que não seja você entender que nós somos flechas de Deus. Isaías fala isso, os Salmos falam isso. Então, essa palavra aqui fala que é assim, que uma flecha ou um soldado que é habilitado por Deus, ele tem pelo menos 3 princípios que rompe barreira. O primeiro é, a flecha tem um destino, a flecha ela tem uma formação e ela tem um tempo de espera. Ele disse assim que como flechas polidas, nós estávamos na sua aljava. Então, qual é o destino? O destino é Cristo. Então, você vê o salmista, ele falando que uma flecha, ela mal preparada, ela, na verdade, ela não tem possibilidade nenhuma de acertar um alvo. Então, se eu não for preparada por Deus, se eu não for arrojada e trabalhada através do quê? Das tempestades, das lutas, das tribulações, se eu não mostrar resistência, firmeza e o vento bater forte,
Se eu solto uma flecha e o vento tira o destino dela, o alvo não é alcançado. Então, quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós entendemos que o polimento da flecha, ela dava uma aerodinâmica. Se a flecha não tiver polida, essa flecha não vai ter a aerodinâmica, ela não vai ter a precisão e ela não vai ganhar a velocidade necessária para atingir o alvo. Então, nós temos que entender que as pontas, elas eram afiadas. Eita glória! Uma flecha enferrujada não faz nada. Uma pessoa debaixo de reclamação, murmuração, não tem valor nenhum. Deixa eu te explicar uma coisa nesse devocional de hoje. Satanás, ele não respeita título de ninguém na terra. Ele respeita a autoridade de Deus. E se você é uma flecha polida, você não está enferrujado. Se você é uma flecha polida, você vai deixar os mimimi de lado e você vai avançar para o alvo. O alvo é o propósito, é o que Deus disse que faria através da tua vida. Então, quando eu leio essa palavra, que eu aprendo em Deus o que é o valor de uma flecha polida, eu aprendo que uma flecha, naquela época das guerras bíblicas, você sabe o que acontecia? A flecha, ela tinha uma ponta polida, ou eles colocavam veneno na segunda flecha, para que quando atingisse o alvo, seja na coxa, na divisa de uma armadura, ela tivesse veneno suficiente para matar. Se não matasse do ferimento, mataria do veneno. E a terceira seria uma flecha inflamada. Eles colocavam fogo nas flechas e lançavam para incendiar. Então eu tenho pelo menos 3 tipos de ataques aqui. Que eu tenho que estar esperto, que eu tenho que ler essa palavra e entender que ela está trazendo sobre a minha vida uma responsabilidade. Flecha está associada à geração. Flecha está associada a filhos. Eu tenho 2 filhas. Se eu, como mãe cristã, não tivesse direcionado as minhas filhas, elas não teriam destino. Os pais têm a responsabilidade diante de Deus de dar para os seus filhos destino. Então, uma flecha polida, seja ela de qual forma for treinada, ela tem que atingir um destino, um alvo. Então Deus, ele nos ensina que os pais têm essa responsabilidade para com seus filhos. E tem uma coisa muito interessante que eu coloquei aqui, que o tempo de Deus, de lançar essa flecha, é algo que ele trabalha no nosso coração, é algo que ele trabalha no decorrer da nossa caminhada. A questão é, você está pronto para ser lançado? Você está pronto para deixar ou abandonar, ou deixar situações, ou você diz, eu quero Deus, eu quero poder, mas na hora que Deus te exige algo, te confronta, você solta a corda, você larga e diz, isso aqui eu não posso largar, eu levei uma vida inteira para construir esse negócio. Você acredita na força do teu braço? Ou você quer ser, na verdade, alguém que é irrelevante, alguém que, na verdade, não vai fazer diferença nenhuma. Eu quero te mostrar, eu falei que eu ia falar da aljava para você, e eu vou tirar de uma vez só, para não estender muito o nosso vídeo. Eu vou tentar aqui, tá puxando alguns exemplos. Eu tenho aqui, pelo menos, 2 tipos de flecha diferente dessa que eu mostrei ainda agora, tá bom? Eu tenho aqui, ó, olha aqui, tem flechas que eles colocam penas ou esse material mais leve para que gere nela velocidade. Então, eu tenho aqui, ó, essa primeira flecha que eu te mostrei, elas são, se eu colocar na aljava com a ponta dela virada para cima, ó, elas parecem todas iguais. Mas eu quero te dizer uma verdade, nós não somos iguais. Você é você, eu sou eu, cada um tem um nível de fé. Na hora que Deus, ele não guarda numa aljava uma ponteira de flecha quebrada. Olha isso aqui. Eu tenho uma flecha aqui que ela vai atingir o alvo mais rapidamente, que seria essa primeira que eu mostrei. Mas tirando essa primeira, eu tenho outras flechas aqui. Olha só, eu vou deixar bem próximo para você ver. É como se fosse um chumbinho, ela crava. Se você é uma flecha de caça,
ela atinge o animal e ele continua correndo. Mas tem uma diferença aqui, numa das ponteiras, que quando ela crava, ela tem um sensor. Se o animal sair correndo, eu posso, como caçador, ir atrás dele e saber onde está. Ele está sendo monitorado, porque a flecha o atingiu. Mas eu tenho aqui também uma flecha sem ponteira. Uma flecha sem ponteira são as pessoas que elas não obedecem, elas conhecem a palavra, mas elas não querem pagar preço para fazer o que Deus está mandando. Então, além de ser uma flecha veloz, o Senhor quer que a gente, o quê? Atinja um alvo. Atinja um alvo. Uma flecha polida na mão do Senhor, ela atinge o alvo. Eu quero finalizar o vídeo falando que a flecha é algo, eu fiz uma anotaçãozinha para dividir com você. Ela nos remete a nos lembrar do que o salmista falou. E o salmista falou algo assim, que eu vou guardar para toda a minha vida. O Salmo 127 fala assim: do Senhor são os filhos, são seu galardão. Fala que do Senhor são nossos filhos. Então o filho não é meu, o filho não é teu. E a Bíblia diz assim, que criar um filho significa alimentar até tornar-se maduro. Maduro. Então eu vou aprendendo que os filhos são herança. E a Bíblia me ensina que a palavra herança, que é do hebraico, traduzido para o nosso português, significa possessão, propriedade. Eles são uma propriedade de Deus. Então, você, pai e mãe, tem a responsabilidade de criar teus filhos e devolvê-los para Deus. Você tem que treiná-los para lançar eles como uma flecha polida, para lá na frente, quando eles forem lançados, eles nunca saírem do caminho do Senhor. Eles nunca se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Os pais devem lançar seus filhos e devem lançar com um propósito divino, seja na escolha de um trabalho, de uma faculdade, seja qual for o percurso que eles vão fazer na terra. Eles vão ter um altar, eles vão ter um princípio, eles vão ter valores que eles aprenderam dentro de casa, porque o pai e a mãe pagaram o preço e foram responsáveis para criá-los, educando-os com os valores bíblicos, para que eles fossem de volta para Deus. Fossem de volta para Deus. Você já ouviu ou leu aquele versículo que diz assim: pais, não suscitai a ira nos vossos filhos, não despertai a ira no filho. Tem pais que tem uma boca que só sabe amaldiçoar, que só sabe falar palavras para denegrir, para dizer que não pode, que não vai conseguir, que é um burro, que é um retardado, e começa a jogar palavras pejorativas no ar, que impede daquele filho avançar, que impede dele conquistar, que impede daquele filho de romper. A pessoa fica um raquítico espiritual porque tem pais que não entenderam a palavra, em vez de ser bênção, se tornaram maldição. E o pior, tá dando destino para os filhos, que é o inferno. É verdade, não suscite a ira. Um dia esses filhos vão acordar num lugar que não é a presença de Deus, e esses pais vão pagar preço. Por quê? Porque valorizaram mais o mundo, valorizaram mais o aparecer para pessoas, do que passar algum tempo da sua vida orando, educando. O que a Bíblia diz? Que incute essa palavra e medita nela quando tu estiver sentado, quando tu estiver em pé, quando tu deitar, quando tu levantar, quando tu andar no caminho. Fala dessa palavra todo tempo e fora de tempo. Essa foi uma ordem de Deus para aqueles que crêem no poder do Evangelho. Então, quando o Senhor me dá essa palavra, me ensinando o que é um flecheiro e o que é essa flecha, eu espero em Deus, eu creio em Deus, que eu tenho que criar meus filhos com propósito, um propósito de devolvê-los de volta ao Senhor. Nós vamos dar conta naquele dia. E cadê o presente que eu te dei? Herança na Bíblia significa propriedade de Deus. Então, se ele é uma propriedade de Deus, também essa palavra significa presente. Não é uma posse minha. Então, eu não escolho, eu direciono eles para eles irem de volta para Deus. Tem um significado aqui muito bacana que eu queria dividir com vocês, que fala esse salmo que eu acabei citando, só que eu quero ler ele inteiro. Fala assim, o Salmo 127:3: do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão.
Então, esse galardão que eu acabei de falar é o presente. Então, a palavra, ela fala desse compromisso, fala de duas coisas, pelo menos, para fechar aqui o vídeo de hoje, de João. Lá em terceiro evangelho de João 4, olha assim: não tenho alegria maior que esta, que meus filhos vivam de coração, de acordo com a verdade. Olha só, não tenho alegria maior que esta, que os meus filhos venham viver com um coração impregnados na verdade de Deus. Então, esse versículo, ele traz pelo menos duas responsabilidades dos pais, né? Levar os filhos de volta para Deus, transferir um legado espiritual. Então, quando você vê a oração no Velho Testamento dizendo assim, quando José, né? José, nós sabemos a trajetória dele, que ele foi vendido como escravo, que ele ficou dentro de uma cisterna, de um poço, até ser tirado pelo arrependimento, né? Rubens disse, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo, né? Ainda vamos ganhar um dinheirinho, e vamos lá, e tiraram, e ele fez um percurso até o Egito, e aí, você sabe o desfecho dessa história, ele estava lá não porque alguém era mau, ele estava lá por causa do propósito. A tribulação que você passa, a situação de humilhação muitas vezes que você passa como José, é por causa do destino, onde Deus vai atingir um alvo. Você vai ser alguém usado por Deus para levantar o enfermo, para levantar aquele que não tem vigor, para restaurar lugares antes destruídos, que não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor, ele está te trazendo, ele quer te mover numa palavra de fé, de ousadia, de coragem. Ele está dizendo, olha, eu sou o flecheiro, eu te escolhi, então eu te capacito, eu ponho a minha palavra na tua boca. Olha, se tu crer, tu verá a glória de Deus. Então, quando José teve de cara com aqueles irmãos, ele não quis vingança, ele não quis simplesmente dar uma devolutiva de tudo que eles tinham feito. Não, José, ele fez algo. Ele fez algo assim, ó. Eu anotei aqui para não esquecer. José era apenas um missionário, lhes abrindo o caminho na frente para uma geração que deveria passar. Então, quem você é no meio que Deus te colocou e no meio que você vive? Você é alguém que abre caminho ou você é alguém que fica emburrado e quer dar uma devolutiva? Você quer agir com a força do teu braço? Se você é um missionário, uma missionária, se você é alguém do coração de Deus, uma flecha polida, você vai estar se importando com o alvo, você vai estar se importando com o que Deus falou a teu respeito. Então, seja como José. José tinha convicção que ele estava lá por causa do propósito. Então, ele não quis vingança. Ele abençoou, ele acolheu e abriu o caminho. Porque o propósito, qual era o propósito? O propósito ele tinha aprendido lá na casa do pai dele. Era orar e orar corretamente. Ele dizia quando ele orava, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele sabia que Deus era geracional. Então, quando eu abro caminho para alguém passar, ou para uma geração passar. Ele estava falando pelo menos de 3 gerações. Então, ele fez um legado para o Israel de Deus, simplesmente estar lá na frente, fazendo e executando aquilo que o Senhor tinha dado para ele fazer. Ele foi aquela flecha tirada da aljava de Deus sem erro e foi solto, ó, com força para atingir o alvo. Então você, em nome de Jesus, seja essa flecha de Deus na terra. Onde você estiver, percorra lugares, ouse sair de aldeia em aldeia, cidade em cidade, sabendo que você tem uma responsabilidade de gerar vidas em outras vidas. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Fica firme em nome de Jesus e vamos rumo ao alvo, rumo ao propósito de Deus. Um beijo, graça e paz.